Nós vamos meditar na palavra do Senhor e o texto que nós vamos iniciar hoje, essa nova reflexão, está baseado em Números capítulo 6. Tenha a bondade de abrir a sua Bíblia em Números capítulo 6, versículos 22 a 27. Eu acabei na semana passada uma sequência de reflexões sobre a bênção apostólica, e hoje vou iniciar uma sequência sobre a bênção sacerdotal. Números capítulo de número 6, versículos de 22 a 27, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Naturalmente, não vai dar para refletir sobre esse texto todo numa única meditação, numa única palavra. Hoje, certamente, apenas a parte introdutória será explorada, dada a riqueza do que nós temos aqui. Que texto é esse? Esse texto chama-se bênção sacerdotal. E em hebraico, a palavra, ainda hoje que eles usam, é Birkat Kohanim, que significa literalmente a bênção dos sacerdotes. Kohen é sacerdote em hebraico e Kohanim é sacerdotes. E essa bênção, ela tem uma importância enorme para o povo de Israel. Ainda hoje, em Israel, todas as manhãs e no final da tarde, os Kohanim, que são os sacerdotes, abençoam o povo com a bênção sacerdotal. Então essa bênção, ela é, em primeiro lugar, sacerdotal, ou seja, ela tem um caráter de proteção, de cobertura espiritual, porque os sacerdotes são os pastores do povo de Deus. Ela é também profética, ela tem um caráter ordenatório. O Senhor Deus ordenou, deu uma ordem para que Moisés falasse para Arão e que Arão falasse aos seus filhos e os seus filhos abençoassem os filhos de Israel. E ela também é pastoral, então ela tem também um caráter acolhedor. E a bênção sacerdotal, ela tem um relativo no Novo Testamento, que é a bênção apostólica. A bênção apostólica, que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, diz: a graça, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E quais as semelhanças entre as duas bênçãos? São duas. Primeiro, elas são trinas. A bênção sacerdotal diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. 2. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. 3. No Novo Testamento, a graça do Senhor Jesus. 1. O amor de Deus. 2. A comunhão do Espírito Santo. 3. As duas bênçãos são trinas. A segunda semelhança entre as duas bênçãos é que elas têm o claro propósito de ser uma bênção, que nada mais é do que o desejo benigno do Senhor para com o seu povo. Elas têm então o caráter de evidenciar o desejo benigno do Senhor
para com o seu povo. E qual é a grande diferença entre as duas bênçãos, a bênção sacerdotal e a bênção apostólica? A diferença é que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu por divina inspiração a bênção apostólica, ele dá nome e dá atributos a cada uma das pessoas da Trindade. A graça pertence a Jesus, o amor pertence a Deus Pai e a comunhão pertence ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, como ainda não havia a revelação do Filho e a revelação do Espírito Santo, a bênção vem das três pessoas, mas sem a distinção de cada uma das três pessoas da identidade da Santíssima Trindade. E eu estou ainda falando para os meus irmãos sobre a vocação para viver. E o que tudo isso tem a ver com a vocação para viver, o que isso interfere na nossa vida e no desdobramento da nossa caminhada, da nossa história, da vocação da nossa vida sobre a face da terra, do propósito nós existimos. Descobrir a vocação, meus irmãos, para a qual se foi criado, para a qual se foi chamado, é uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode experimentar. Você saber para o que você existe. E o entendimento e o recebimento dessa bênção sacerdotal, eles podem ser fundamentais para que a gente viva a nossa vocação da forma mais saudável, da forma mais feliz, da forma mais próspera e da forma mais equilibrada possível. Agora eu quero caminhar com os meus irmãos nas segundas considerações iniciais da bênção sacerdotal. Tomemos o início do texto como base para todo o desdobramento dessa bênção e o que podemos aprender inicialmente com a bênção de Moisés, a bênção chamada bênção de Arão, a bênção arônica. Versículo 22 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis. Nesse momento inicial do texto de Números capítulo 6, a grande informação é de que a bênção do Senhor, preste atenção, percorre um caminho muito claro e muito definido. E hoje à noite aqui, você vai ver que muito daquilo que nós estamos dizendo que é bênção, não é bênção. A bênção do Senhor, ela percorre um caminho muito claro, um caminho definido, por uma razão muito simples, para que nós não confundamos a bênção legítima com aquilo que nós julgamos ser bênção para nós. Uma boa parte das pessoas que eu conheço da confissão protestante evangélica está entrando em maldição porque está julgando bênçãos que não são vindas do Senhor. A bênção, o que esse texto vai nos ensinar, é que a bênção do Senhor tem um percurso, ela tem um caminho, ela faz um caminho para chegar até nós. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Portanto, em primeiro lugar, nesse caminho da bênção, em primeiro lugar, a bênção vem diretamente do Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Não foi Moisés quem escreveu aquele textinho. O Senhor disse a Moisés. Foi o Senhor quem falou com Moisés. E pelo histórico das Escrituras, meus irmãos, o Senhor e Moisés se comunicavam muito bem. Portanto, bênção não é alguma coisa que o homem criou. Não, ela tem que vir do Senhor. E como eu disse anteriormente, bênção
é o desejo benigno de alguém para outro alguém. Entretanto, nos dias atuais, confusos em seus valores, nós podemos estar abençoando o que o Senhor não abençoou. Eu posso desejar para os meus filhos bênçãos que Deus não desejou. Eu posso desejar para os meus amigos ou para os meus parentes o que me é aparentemente benigno, mas que pode não ser de Deus. E como é que a gente sabe disso? Eu vou já dizer. Quer dizer a você, irmão, preste atenção. Você que fica curtindo patifarias, botando legal, você está abençoando aquilo ali. E os meus irmãos nas redes sociais são craques em dar o legal. Não é verdade? Outro dia eu vi o casamento de uma menina que era daqui da igreja com outra. E teve irmão que não colocou não somente o legal, como colocou o coraçãozinho vermelho. Eu queria saber o porquê, qual é o verme, o nome da lombriga, que obriga a pessoa a ter que colocar uma curtida, um coraçãozinho em tudo que ela encontra pela internet. Só pode ser um verme maldito, um vírus, uma bactéria, um bacilo, porque não é possível que uma pessoa que tem o Espírito Santo vá curtir, colocar coraçãozinho, aplaudir, porque quando você faz isso, são sinais. O coraçãozinho é um sinal, são sinais que nós estamos dando de que aquelas pessoas estão sendo abençoadas por nós. Portanto, preste muita atenção quando você for estender a sua mão e dar o seu legal. Preste muita atenção naquilo que você vai confirmar. Alguém ajuda esse casal aqui a sentar? O casal que chegou ali, por favor. Ajuda ali, João Brandão, por favor. Ajude aqui, irmão Samuel. Obrigado, irmão, por terem vindo. Deus abençoe. Leva ele lá para. Tem uma criança, tem aula lá para a criança. Isso, podem vir aqui que Deus tem que falar para você, irmão. Então preste atenção. A bênção tem que vir do Senhor. E como é que a gente sabe se aquilo que a gente está desejando para uma pessoa é uma bênção do Senhor? Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não vos enganeis, meus irmãos. Olha aqui Paulo falando para os irmãos nos dias de hoje. Não vos enganeis. Aliás, Paulo não, Tiago. Aliás, é Paulo escrevendo a Tiago, né? Não, é Tiago mesmo aqui, o texto é de Tiago, assim. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você pode até ter o desejo de um dom para alguém, mas não é perfeito. Quer dizer aos irmãos que tem muitas pessoas fazendo casamento com quem não tem autoridade para abençoar casamento. Entendeu? Pegando pessoas que não têm autoridade para abençoar casamento. Tem pessoas que estão sendo ordenadas com a bênção do ministério sem ter tido sobre as suas cabeças quem os abençoasse, que fosse realmente da linhagem para poder abençoar. Então nós estamos entrando num processo de bênção precária. E na modernidade nós temos experimentado grandes e perigosos males. Estamos aplaudindo o que o Senhor condenou. Estamos acolhendo o que o Senhor aborreceu. Estamos abençoando o
que o Senhor jamais abençoaria. E se eu quero viver, meus irmãos, a vocação verdadeira para a qual eu existo, só tem um caminho: é harmonizá-la com a bênção do Senhor Deus. Por que alguns casamentos não dão certo, irmãos? Está certo que às vezes pelo meio do caminho tem uns atropelos, mas muitos porque já começa errado na bênção. Quem foi que abençoou aquele casamento? Por que tem muitos filhos que dão errado? Porque já começa errado também quem foi, como foi que aqueles filhos foram abençoados. Qual foi a bênção que foi dada para aquele filho? Essa semana todos nós ficamos estupefatos porque vimos na internet uma menina agarrando o cabelo da mãe, e a menina possuída de ódio pela mãe, e o pai filmou ainda, porque era outro banana, pedindo a menina para soltar o cabelo da mãe e tal, e ali na internet, coitada daquela menina, ela foi exposta ao vitupério público, por causa daqueles pais tontos, que não deviam nunca ter se casado, porque deixa eu dizer para você, tem gente que não é para se casar. E por quê? Porque não sabe se casar. Pensa que se casar é fazer uma festa bonita, receber ali um padre, um pastor que bota a mão na cabeça e tal, ou então vai no cartório, faz qualquer coisa. Tem gente que não é para casar, porque não sabe. Aí bota um filho no mundo. Bota um filho no mundo, bota uma filha no mundo, não tem autoridade, não sabe como abençoar. E aí cria os monstros da sociedade, malditos. Por quê? Porque quem não é bendito é maldito. Portanto, a bênção tem que vir do Senhor. A bênção tem que estar alinhada com aquilo que vem do alto. E como é que a gente descobre isso, irmão? Só conhecendo a palavra de Deus. A gente só conhece se a gente se debruçar sobre a palavra, para que a gente não seja enganado por maldições que vêm fantasiadas no envelope e no papel de presente de bênção. O Senhor não vai dar uma coisa que você não tem condição de pagar, irmão. Aí você recebe dizendo: olha, foi Deus que deu. Foi não, vem num pacote maldito. Uma vez, eu era pastorzinho novo, e eu tinha um carrinho, um Passatzinho, daquele bege, 2 portas, e a gente queria trocar um carro melhor, embora o Passat fosse bom, mas enfim. Aí o irmão da igreja chegou e disse: irmão, pastor, eu tenho um carro aqui que eu vou comprar outro para mim e tal. Esse carro meu está novo. Realmente o carro dele era novo, bonito, completo, com ar-condicionado. Passatzinho não tinha nada disso, só tinha o motor e a caixa de marcha, estava tudo certo. O carro tem ar-condicionado, vidro elétrico nas portas dianteiras, trava elétrica. Irmãos, era um sonho de consumo aquele carro. E ele olhou para mim e disse assim: olha, pastor, fica com o carro. Eu digo: como assim? Fica com o carro para receber a bênção de como? Não, você me paga quando ele disse, você me paga quando você quiser. Aí eu tive que ser isso. Pensa se ele dissesse assim: está aqui a chave, chama as testemunhas, eu estou dando o carro para essa pessoa. Mas ele disse: pagar como quer? Como pagar como quer? Eu mal tinha dinheiro para comer. Como é que eu ia pagar o carro aqui? Recebe, irmão. Eu digo: não, irmão. Fui para casa, irmãos, orar. Foi uma tentação enorme receber aquela bênção, mas não veio do céu. Aquilo ali ia ser um empecilho. Talvez até eu tivesse me divorciado da minha mulher. Eu não ia ter condição de pagar nem o PVA daquele carro, irmãos. Aquele carro, se quebrasse, eu quebrava junto com ele. Se quebrasse no meio da rua, eu ia voltar a pé. Eu não tinha dinheiro nem para rebocar o carro. Eu não tinha dinheiro nem para colocar combustível, irmãos. Aí o irmão chegou e disse: toma o carro, você paga quando quiser. E na hora eu digo: irmão, esse carro não é de Deus para minha vida. Como assim não é de Deus? Não é de Deus. A bênção tem que vir de Deus, e quando a bênção vem de Deus, irmão, você não precisa ficar tentando justificar. Escuta bem, moça. A moça às vezes namora com um cabo descrente, a moça da igreja. Aí diz assim: não, mas ele é melhor do que muito crente. Olha aí, toda vida o argumento é o mesmo. Não, ele é melhor do que muito crente e tal, e Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Deixa estar, besta. Ele começar a te tirar do altar.
Deixar quando, sabe, é a Bela e a Fera invertida. Porque tem irmã que começa a namorar com a Bela, depois, né, no filme, no vídeo, não é o contrário. Você que namora com a Fera, depois vira a Bela. O que aconteceu com a minha mulher? Era uma Fera, depois virou beleza. Mas tem mulher que começa a namorar com o cara, é uma beleza. Depois que casa, porque vira uma fera, um demônio. Aí agora, pois é, você achou que era uma bênção de Deus, não veio do alto. Irmãos, a bênção quando vem de Deus, ela dá paz ao nosso coração. Ninguém precisa justificar, as pessoas reconhecem. Quando as pessoas olham assim com os olhos atravessados, dizem, não é de Deus. Mas a pessoa às vezes fica se justificando, diz, não, é de Deus, é de Deus. Não, é de Deus. Tome muito cuidado, porque a verdadeira bênção, o texto diz, disse o Senhor a Moisés, o Senhor é quem tem que falar. A bênção tem que ser do Senhor. E eu quero dizer a você, sabe o que é nessa noite? Não pegue essas bênçãozinhas de bodega não, irmão, porque tem uma bênção vinda do Senhor para você. Não fique pegando essas lambujazinhas não, qualquer coisa. Não pegue qualquer lambuja não, qualquer cascabulho. Cascabulho era uma bila que a gente tinha, uma bola de gude, quando a gente usava ela para jogar, que ela ficava toda machucada, a gente chamava bila cascabulho, que era toda, ninguém queria aquela. Porque, irmãos, às vezes a gente pega uma coisa, cascabulho, dizendo, ah, a bênção de Deus. Eu quero dizer a você, irmão, que Deus quer te dar bola de gude, é nova, não é um cascabulho desse não. Os irmãos creem nisso? Amém? Segundo lugar, a bênção vem do Senhor para o homem de Deus. Disse o Senhor a quem, irmãos? Os irmãos lembram do texto? Disse o Senhor a Abraão. Eu vou dar 3 opções: Abraão, Isaac e Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Moisés é o homem de Deus. E por que Moisés é o homem de Deus, irmãos? O que é um homem de Deus? A gente abre muita boca para dizer assim, fulano é um homem de Deus. Pois é. Sabe o que é o homem de Deus? O homem de Deus é aquele que paga o preço do isolamento, de uma vida isolada, paga o preço de oração, de renúncias, para receber do Senhor o que vai servir para a vida dos homens. Esse é o homem de Deus. O de Deus não é só uma pessoa que vem na igreja, não. Moisés pagou o preço porque passava o tempo todo naquele monte. Com quem, irmãos? Com a mulher dele? Zípora subia com ele? Hein, irmãos? Ela subia. Você acha que Moisés subia com a Zípora aqui para lá? Para ficar ali no friozinho do Monte Sinai. Era isso? Moisés subia. De vez em quando é que ele descia para ver a Zípora. Que era a mulher dele, a etíope. Moisés pagava o preço para receber do Senhor. O que é o homem de Deus? O homem de Deus é que paga o preço para receber do Senhor e entregar para alguém. Ah, meu marido é um homem de Deus. Ele paga o preço para receber do Senhor e entregar em casa. Se ele não paga o preço, não. Ele vai estar em outra categoria, mas agora não. A bênção vem para o homem de Deus. Moisés é esse homem de Deus. O processo da bênção passa pelo homem de Deus. O que precisamos ter cuidado é de quem recebemos uma bênção. Pois muitas vezes, no afã de fazer segundo o nosso desejo, segundo a nossa agenda, para satisfazer as nossas próprias conveniências, nós pegamos quem não tem a autoridade, quem não pagou o preço de Moisés para nos abençoar. E se eu quero viver a minha vida, a minha chamada, a minha vocação, para a qual eu existo de forma plena, eu preciso ter cuidado para não me deixar abençoar por quem não tem autoridade e não paga o preço pela minha vida. Aliás, cuidado para não pagar e caro para se sentir abençoado pelos falsos abençoadores. Alguém para te abençoar tem que pagar o preço pela tua vida. Quem não está disposto a pagar o preço de buscar do Senhor para te abençoar, não pode abençoar.
Em terceiro lugar, o caminho da bênção. A bênção vem do Senhor, passa pelo homem de Deus. Mas em terceiro lugar, a bênção vem do homem de Deus para o homem do povo. O Senhor Deus falou com quem? E disse a Moisés: fala com Arão. Arão é o homem do povo. Arão é aquele homem que coloca os homens de volta no caminho do Senhor. Aquele problema lá do bezerro de ouro fraquejou, mas isso não o desqualificou. Ele se tornou o grande sacerdote. Porque Arão era o homem do povo. Escute-me bem, não despreze o homem de Deus, porque o homem de Deus briga. Porque quem despreza o homem de Deus só vai ter o homem do povo. Quem é que brigava com o povo, irmãos? Era Arão ou era Moisés? Quem era que brigava com o povo, irmãos? Quem, irmãos? Quem é que orava a terra se abrir e engolir o povo? Quem era, irmãos? Era Moisés. Às vezes você só quer Arão. Eu gosto do Arãozinho, porque o Arãozinho é bom, a terra não se abre. Diabo é quem quer aquele homem de Deus acolá, quando ele ora a terra. Mas deixa eu dizer para você, o homem de Deus é quem vai te levar para a terra prometida, meu filho. Entendeu? Esse mundo moderno, patife. O que ele quer? Nós queremos Arão sem Moisés. Não é verdade? Queremos um homem que apazigue. Moisés chegava com a lei. Aqui a lei, Coré, Datã e Abirão, primos de Arão e de Moisés. Coré era primo de Moisés. Chegou e disse: Moisés, só tu tem a palavra? Tu é profeta, nós também somos da família e tal. Nós merecemos um quião aqui de poder, porque aqui tem um parlamento, a casa, não é? Parece que a gente vê naquele negócio no Senado da casa. Nós temos aqui a casa, nós temos a nossa liderança e tal. E o que foi que aconteceu, irmãos? Moisés disse: é isso mesmo. Aí orou, a terra se abriu e engoliu Coré, Datã, Abirão, os três líderes, as mulheres, os filhos, os netos, os enteados, os parentes, os aderentes, os absorventes, o gado, as galinhas, os perus, as galinhas de Angola, os periquitos. A terra engoliu tudo. Quando a terra já ia comer tudo, Arão disse: pelo amor de Deus, Moisés, vai acabar com tudo. Nós queremos muitas vezes a bênção de Arão. Quer dizer a você que Arão não pode abençoar ninguém sozinho. Arão só pode abençoar se houver Moisés. E qual é o ensino fundamental que tem aqui, irmãos? É que Deus poderia ter abençoado o povo diretamente, e que este povo poderia pedir a bênção do Senhor sem passar por quem quer que seja. Mas não foi assim que o Senhor Deus fez. Por quê? Para que aprendamos a respeitar processos. Nós precisamos, para ser abençoados, irmãos, respeitar o processo. As pessoas, precisamos respeitar as pessoas que têm autoridade sobre nós, à exceção da sua fé. À exceção da sua fé. Se seus pais são pessoas de Deus e disserem não faça, eu quero dizer a você que não faça. Só faça se ele disser assim: nega Jesus. Aí não, você pode sair de casa. Mas a moça quer se casar com o rapaz, o pai dela, a mãe dela são homens de Deus, pessoas de Deus, e diz assim: não casa. Você casar, moça, é pagar um preço que eu não queria nunca, nem de longe, estar na sua terra. Para a gente aprender processos.
Os nossos filhos estão se tornando impacientes, por isso estão se tornando malditos, porque não entendem o processo. Sabe o que é o processo? O processo é o seguinte: você liga uma televisão, você sabe o que é isso? Você ligar uma televisão, esperar a televisão esquentar as válvulas, que dá tempo de você ir no banheiro, fazer xixi, escovar os dentes, a televisão está ligando. E você vai ao banheiro, lembra? E quando você volta, a televisão está começando a aparecer. E tem 3 canais: Tupi, Record e a Cultura. Nem a Globo que chega. Toque, 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 vinha. E quando era meia-noite, a televisão saia do ar. 11 horas da noite, saia do ar, voltava às 6 horas da manhã. E a gente tinha que ter paciência. Sabe por que o menino, a respeito do processo? Que ele aperta um dedo, pá, e tudo funciona. Ele acha que a vida é assim. Ele quer a benção, eu quero a benção assim. Pai, me abençoa assim agora, eu quero agora. É agora, é na hora, é no time, é no tempo da internet. Pai, eu quero uma benção com 500 GB. Na velocidade Wi-Fi. Estamos criando uma geração que não respeita processos. Relacionamentos que não respeitam processos. Eu falo muito para irmãos que largaram as mulheres quando eram novas, e quando a mulher nova realmente ela não tem assim, muita graça. Fica bacana quando ela fica mais madura, não é verdade, irmãos? É ou não é verdade, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? A mulher novinha não tem. Não, boa, ela vai ficar madura e tal, nada que o tempo não resolva para ela. Aí o que acontece depois? O cara fica olhando e diz assim: eu estou te dizendo para onde? Sabe o que aconteceu com você? Você não esperou. Você queria que ela ficasse madura logo na hora? Não fica, colega. Demora um tempo. Demora. Sabe por que Deus disse a bênção de mim para Moisés, de Moisés para Arão? Para a gente aprender a respeitar processos. Para a gente aprender a respeitar as pessoas. Para que nós não caiamos no erro da autossuficiência e achar que não, eu vou fazer porque eu posso e tal. Hoje é assim, não é? Você chama atenção para a pessoa para esperar um tempo, e diz: bom, então pronto, agora vamos embora e está tudo certo, eu faço do meu jeito, e aí se estrepa. Deixa eu contar para os irmãos, quando eu tinha 25 anos, eu tinha certeza que eu ia ser ordenado a pastor. Eu comecei com 17 a fazer o seminário, com 20 estava pastoreando, 5 anos no pau nas congregações. Eu pensei, agora eu vou ser ordenado pastor. Já era evangelista autorizado, ou seja, eu podia casar, batizar, fazer funeral, encomendar as almas das pessoas, fazer tudo, eu podia fazer tudo, eu só não era ordenado. Não tinha feito os votos perpétuos. Com 25 anos vim para uma convenção em Fortaleza da igreja, e eu pensei assim comigo: agora chegou a minha vez, estou voando, vou ser ordenado ao ministério. E aí, irmãos, quando terminou a reunião dos pastores, aí mandaram um pastor, que era um pastor que, meu Deus, ele era aquele cara abusado, e ele foi e disse: olha, o pastor Ricardo, que era o Ricardo Gondineto, que o Ricardo era o pastor que prestava, e disse assim: agora mandou eu conversar com você. Foi? Vamos almoçar. Fui almoçar. Que foi isso? Paz, a gente percebe que você tem ministério, que você é um homem de Deus, que você é um pastor, é um pregador. E eu comendo aquela comida e disse: eu quero que ele vai dizer que eu não vou ser ordenado. E eu comendo aquela comida e disse: mas você não está preparado. Eu disse: quem foi que disse isso? Ele disse: não importa. Nós fizemos a reunião e os pastores chegaram a acordo de quem foi que disse que eu não estava preparado. Eu quero o nome dos caras. Não vou dizer. Que acontece ali no conselho dos pastores, não pode dizer e tal, mas receba. Irmão, quando ele disse isso, eu disse na minha alma, eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Receba e espere o seu tempo. E aí, irmãos, na hora da ordenação dos pastores, foram outros pastores ordenados, e eu fiquei do lado de fora só chupando o dedo. Irmãos, eu fiquei com aquilo no meu coração: Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me dá da tua graça. Porque tudo que eu queria aspirar era o ministério, era o episcopado. Esperei mais um ano. Quando foi com 26 anos, os pastores se reuniram e mandaram outro pastor. Aliás, o mesmo pastor conversar comigo. Digo de novo, não é possível. Agora, se fizerem isso, estão de sacanagem comigo. E aí o pastor chegou e espalhou meu nome e falou assim: eu vim conversar com o irmão. Eu digo: pode dizer, irmão, pode dizer o que foi. Ele disse: você lembra que no ano passado? Lembro, claro que eu lembro. Pois é, nesse ano nós nos reunimos novamente, o seu nome foi colocado. Eu digo: e aí o resultado? Ele disse: não, quero que você entenda que a gente está fazendo avaliações e tal. Eu digo: sim, mas e aí? Não, quer dizer a você que o seu nome foi aprovado para que você seja
ordenado ministro do Evangelho da igreja. Irmão, na hora que ele disse isso, veio assim no meu coração, disse: ai meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida. Era tudo que eu queria, e naquela hora foi tudo que eu disse: é isso que eu não quero. Sabe o cachorro que corre atrás do carro, que a pessoa para o carro e diz assim: o que foi que aconteceu? E o cachorro não sabe o que fazer com o carro? Pois foi. Na hora que disseram, eu fui para casa chorar. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. E agora? Eu vou fazer votos perpétuos, eu não posso mais voltar para trás. Acabou. Já era. Eles eram Arão para a minha vida. Eu precisava respeitar os processos. Mas com uma responsabilidade singular: ser o canal, ser um instrumento afinado para fazer a ponte do verdadeiro desejo benigno do Senhor para o seu povo. Irmãos, Arão não pode estar sozinho, ele precisa de Moisés e Moisés precisa do Senhor, mas a bênção final chega através de Arão. Quem é o Arão? São as pessoas comuns, que estão debaixo de alguma autoridade, e essa autoridade está debaixo da autoridade do Senhor. E aí, quando a bênção vem assim, nesse processo, meus irmãos, a coisa toda é maravilhosa. Nós queremos bênçãos, e se nós queremos também ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor, você quer ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor? Amém? Se você também quiser ser bênção na vida das pessoas, então escute o que eu vou lhe dizer. Você é pai, você quer ser bênção na vida da sua família, dos seus filhos? Você é mãe, então seja sacerdote também na vida deles. Pague o preço pela vida deles. Eu preciso pagar o preço para ter minha vida na sintonia fina do reino de Deus. E sabe que preço é esse? É dar apenas aquilo que o Senhor daria, nem mais e nem menos. Sabe quando é que eu sou bênção na vida dos meus filhos? Quando eu dou aos meus filhos apenas aquilo que o Senhor daria. Tem coisas que a gente dá para os filhos que o Senhor não daria para eles. Tem coisas que nós damos para o nosso casamento que o Senhor não daria. Só aceite bênção de quem paga o preço pela sua vida. E só abençoe se você está disposto a pagar o preço pela vida do outro. Se você não está disposto a isso, nem abençoe, nem receba bênção. Porque você pode estar jogando maldição e recebendo maldição sobre você. A bênção é para os filhos de Israel. Ou seja, note que coisa maravilhosa. A bênção é para os filhos de Israel. Porque é como se o Senhor estivesse dizendo assim: que cada membro do povo de Israel cresça de tal forma que se torne tão grande quanto foi Israel. Sabe qual é a bênção para você? É que você se torne tão grande como Jesus foi. Que você se torne tão abençoador como Jesus foi. Portanto, nessa noite, eu queria orar por você. Eu queria orar pela bênção de Deus dele na sua vida. Eu queria orar para que você fosse Arão para a vida de algumas pessoas. Para que você seja um instrumento para abençoar a vida das pessoas. E para que você tenha ao seu redor pessoas realmente fiéis a Deus, para que elas sejam bênçãos para você. Não escute apenas quem lhe apetece os ouvidos. Não deixe que ponha a mão sobre a sua cabeça apenas quem lhe é conveniente. Porque isso não é bênção. Isso vai destruir a sua vida. O apóstolo Paulo, eu vou terminar com essa fala, tinha um problema muito grave, que era um problema espiritual. O demônio via e batia nele, o esbofeteava,
E ele orou pedindo a bênção do Senhor e o livramento. 1, 2, 3 vezes. E sabe qual foi a bênção que o Senhor deu para ele? O Senhor disse: eu já te dei o livramento. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é que é a bênção do Senhor. Sabe qual foi a bênção que o Pai deu para Jesus quando ele estava na cruz? Foi abandoná-lo, para que ele recebesse o pecado da humanidade e pudesse entregá-lo justificado diante do Senhor. Bênção não é aquilo que nós desejamos para a nossa conveniência, é aquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você. Por favor, fique de pé. Eu quero cumprimentar a todos que me assistiram aqui pela internet, pedir que você seja também abençoado. Eu vou orar com os meus irmãos. Depois, se você quiser conversar comigo no mestre pessoal, fique à vontade. Deus abençoe você e abençoe a sua família. Se você quiser compartilhar essa palavra, fique bem à vontade.